2. E à medida que você for achando, vou pedir a gentileza, coloque-se de pé, irmãos. Coloque-se de pé. Joel capítulo 2, versículo 12, que assim nos diz. Como melhorar esse retorno? Eu acho que estou sem retorno. Eu estou ouvindo a voz de lá só. Estou ouvindo a voz do PA. Não estou ouvindo o retorno. Joel 2, 12. Assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? 18. Então o Senhor se mostrou zeloso para a sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta à sua frente, para o mar oriental, para a sua retaguarda e para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Somente até aqui, eu queria enfatizar o versículo 19. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, em algumas versões o vinho, é a mesma coisa, e o azeite, e deles sereis fartos. Fartos. Fartura de trigo, fartura de vinho, fartura de azeite. É o que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Tua palavra seja propícia para nós nesta noite. Estende, peço-te, Teu cetro na nossa direção. Fala conosco, ministra nosso coração. Não é uma questão de nós querermos, é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência. Ouvir a Tua voz é que nos traz vida, direção, é que nos faz caminhar neste mundo de trevas, à luz da Tua palavra que nos guia. Portanto, eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor faça milagres no nosso coração, a partir da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos se sentar, por favor. Repreendemos todo espírito maligno, todo espírito que tenta nos tirar a atenção, em nome de Jesus. Profeta menor Joel. Profeta menor não é aquele que era, não é profeta segundo a estatura. Se fosse esse critério, costumo dizer, Maurício seria profeta maior, eu seria profeta menor. Mas não é esse critério. Critérios são vários critérios, mas o critério maior é o tamanho do livro, em especial o tamanho do livro e o tempo de ministério, pelo menos o tempo que o texto coloca para a gente, que nos apresenta o tempo de ministério. O profeta menor Joel, o profeta
que tem uma história muito forte, e nós tivemos a oportunidade de estudar este profeta menor aqui nas sextas-feiras, por ocasião da nossa série de profetas menores. E o profeta Joel, ele profetiza, irmãos, que haveria, na verdade, há 3 tempos dentro dessa profecia de Joel. 3 tempos. Um tempo que Joel estava narrando que já tinha acontecido, uma profecia para um tempo que seria praticamente uma cena do quadro seguinte, e uma profecia, a mesma profecia, numa perspectiva futurística apocalíptica. A perspectiva que já tinha acontecido é este texto que a gente acabou de ler. Vocês foram invadidos por um gafanhoto que eu enviei contra vocês. E gafanhoto literal, foi um bichinho mesmo, que veio e dizimou e exterminou toda a colheita daquele povo. E aquele povo ficou na miséria, porque toda a plantação foi arrancada, foi comida pelos gafanhotos. E Deus ele deixa muito claro a sua permissividade, e sempre numa atitude didática. Deus não é um Deus vingativo, mas ele instrui de uma forma didática que o povo entendesse, e tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensinamento também. Ele deixa muito claro que aquilo foi uma atitude didática, uma didática grave, uma didática rude, dura, mas foi uma didática de Deus. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida também de uma forma didática, para que a gente aprenda e entenda como é que as coisas são. A lei no nosso país, ela só funciona quando vem com punição. O ser humano é assim. Não quer dizer que Deus é assim. O ser humano é assim. Se não houvesse as leis de trânsito, os acidentes seriam muito maiores. Depois que aumentou sobremaneira o valor da multa, caiu o índice de acidente. Procure lá no IBGE, procure lá no Detran as estatísticas novas. Depois que eles subiram exponencialmente a multa, caiu o número de acidentes. Por quê? Porque o ser humano, a pedagogia que ensina ele é da punição. Por que as instituições militares funcionam melhor do que qualquer outra? Por que o Colégio Militar do Rio de Janeiro tem grande índice de aprovação? Por que o Colégio São Bento é o principal colégio de aprovação no Rio de Janeiro, em todos os vestibulares? Imbatível. Disciplina, regras para serem cumpridas. Veja as escolas que estão largadas com as suas ideologias loucas de gênero, com suas escolas doutrinadas do nosso tempo. O pior índice de aprovação. Os professores estão passando por suas dificuldades, mas onde falta disciplina, falta desempenho, falta excelência onde falta disciplina. Quer passar no concurso? Estude, mas não estude desleixadamente. Faça uma disciplina, estabeleça uma disciplina rígida, aquele horário, nada, tudo para, você está estudando, tudo para, não tem celular, não tem amigos, não tem nada. Até hoje meus amigos lembram de mim, o Marcos não participava de nada, não brincava de nada, não fazia nada. Eu tinha um objetivo, irmãos, não tinha para mim, irmãos, tinha que estudar aquela matéria. Enquanto eu não saísse daí sabendo aquela matéria, não tinha jeito, mas é a minha testemunha. Disciplina. E esse texto de Joel mostra isso bem. Deus trazendo uma disciplina dura, rígida, a vara nas costas. Mas foi para que eles aprendessem. A profecia cumprida, a parte da profecia foi essa, que a parte que aconteceu, que estava agraçando a economia daquele país. A profecia de cumprimento imediatamente após foi a invasão do Reino do Norte, a invasão de Babilônia. E a profecia futura ainda está para acontecer. Então, 3 tempos desse livro maravilhoso que é o nosso livro de Joel. Mas Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça, e Ele falou assim: mas fiquem tranquilos, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, olha só, olha o termo que ele usa, irmãos.
os anos que foram comidos pelo gafanhoto. O que foi comido pelo gafanhoto? Foi a vegetação. Só que a vegetação levou anos para ser construída, para chegar àquele ponto. Deus fala: os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, eu vou restituir para vocês. Mas como tudo na vida espiritual, e aqui a gente entra novamente a falar de disciplina, tudo tem um preço. Se a salvação é gratuita, a bênção é condicional. Se obedecermos, se ouvirmos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 28, está lá em 2 Crônicas 7,14. Na Bíblia está recheado de textos que mostram isso para nós. A salvação é de graça, a bênção é condicional, irmãos. Bênção não é brinde que Deus joga para todo mundo. Tem bênçãos gerais, a chuva vem para todos, o sol vem para todos. Mas, irmãos, aquele que mais se aproxima de Deus, tem a bênção do Senhor mais de perto. Eu não estou falando só de bênçãos materiais. A bênção maior da nossa vida é a bênção da presença dEle, da companhia dEle. É a bênção de descobrir, é a bênção de ouvir o não, mas ouvir o não direto dEle. Ouvir o não direto dEle, não sem intermediários. Não é o não das circunstâncias, é o não dEle. Ele diz: não, filho, não por causa disso. Você tem intimidade com Deus. E até os nãos de Deus são maravilhosos. Quem sabe você podia dizer para alguém perto de você, atrás, à frente: diga sim aos nãos de Deus. Ruim, né? Bom, é bom. Diga sim aos nãos de Deus. Essa vai cumprir, certeza. Diga sim aos nãos de Deus. E ele fala: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Mas ele coloca aqui, versículo 12, que nós lemos: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. Jejuns, choro e pranto. Rasgai o vosso coração. Acabei de falar, né? Engraçado que o ministério, a palavra de fato não estava. Agora que fez um link. A liga veio agora aqui. Mas a liga foi inocente. Rasgai os vossos corações. Que legal. Acabamos de falar que rasgar o prepúcio do coração. Aqui ele fala para rasgar mais íntimo. Abre mesmo o coração agora. O coração está exposto, agora abre o coração. Coisa linda, bem? Abre o coração. Rasga o coração. Rasgai os vossos corações. Por que ele diz assim? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque havia costumes antigos deles se humilharem diante de Deus e rasgarem, e se desnudarem diante dos seus deuses. Então aquele ritual não toca o coração de Deus, não emociona Deus. Os nossos ritos não emocionam a Deus. A única coisa que emociona a Deus, sabe o que é? A obediência. A obediência. Nem às vezes as nossas canções. Deus falou para Amós: Amós, faz uma gentileza. Claro que não foi assim, né? Amós, vai lá e diz para o povo parar de cantar, que está me irritando. Aquela cantoria toda está me irritando. Isso numa linguagem mais formal: afasta de mim o estrépito dos vossos cânticos. O estrépito, o som estrepitoso. O som estrepitoso é um som chato. Deus estava ficando irritado com a música. Israel estava cantando ao Senhor, cantando as músicas. Mostra-me sua glória. Não era essa, não. Mas é possível que Deus esteja ouvindo uma música nossa e esteja irritado, porque o que toca a Deus não é a nossa música, é a obediência. Se eu não obedecer ao Senhor, irmãos, eu posso fazer o que eu quiser. Não vou emocionar Deus. Eu estou aqui para emocionar Deus. Mas eu digo no sentido de não vai tocar o coração de Deus. Não vai tocar o coração de Deus. O que toca o coração de Deus, o que muda o coração de Deus, o que faz Deus se mover na nossa direção, é a obediência. A gente tem que aprender isso uma vez por todas. A palavra obediência tinha que estar no centro da nossa vida. Obedecer a Deus
obedecer o que o Senhor teu Deus pede de ti. Deus falou a Miqueias: senão que antes na sua presença, guarde os seus estatutos, alimente os órfãos, as viúvas, os necessitados, ok? Mas que antes em santidade com o Senhor teu Deus, obedecer. Pastor Custódio Rangel, pai do Altomir Rangel, da igreja ECAC lá da Barra da Tijuca, o pai dele dizia assim: o alfabeto do crente não é ABCD, é obedecer. É obedecer. Não é ABCD, é obedecer. O dia que a gente começar a aprender, irmãos, a obedecer, a gente vai ver que vai ter uma revolução na nossa vida. Pense que muita coisa às vezes acontece errado na nossa vida, consequência das circunstâncias, consequência da politicagem que a gente vive, consequência de muitas coisas. Tá, mas tem coisas que são consequências da falta de obediência, de subserviência na lei do Senhor. A gente tem falhado na lei do Senhor. Isso traz dores. Mas a palavra diz que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Obedecer. Obedecer. E eles, Deus continua dizendo: rasgai os nossos corações e não as nossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. Converter-se é a mesma terminologia usada pelo Detran, né? Faça uma conversão à esquerda, faça uma conversão à direita. Quem está estudando por Detran, no próprio Detran antigamente? Tem muita essa terminologia. E converter-se é isso, é se voltar para Ele. Se voltar para Ele. Estar numa direção e se voltar, exatamente. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. E o que é ser misericordioso? Misericórdia significa colocar o cordes na miséria. Misericórdia, colocar o coração na miséria. Deus colocou o seu coração na minha miséria, por isso que Ele me salvou. E a gente precisa fazer o mesmo, colocar o nosso coração na miséria de alguém e acudir alguém, e até a necessidade de alguém, ter misericórdia de alguém, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Porque Deus é um Deus misericordioso e compassivo, tem compaixão e tardio em irar-se. Glória a Deus que Ele é tardio em irar-se. Se Deus ficasse irritado cada vez que eu errasse, cada vez que eu pecasse, irmãos, estava para mim mais, estava aflito. Mas Deus é tardio em irar-se. Mas isso não significa que Ele não se irrite. Ele demora a se irritar. Ele demora, mas Ele se irrita. Amós, fala para esse povo parar de cantar, porque estão me irritando. Misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande benignidade, e arrepende-se do mal. Arrepende-se do mal. Arrepende-se do mal. Já explicamos aqui essa questão de Deus. Como é que pode dizer que Deus se arrependeu, se a Bíblia diz que Deus não se arrepende? Não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que para a gente entender o arrependimento, isso é muito melhor explicado no Novo Testamento, porque a palavra que aparece no Novo Testamento para arrependimento é metanoia. Metanoia significa meta, transformação, mudança, noios, mente, mentalidade, memória, né? Amnésia, relativamente. Então, metanoia, mudança de mente, mudança de cabeça. Significa que Deus, quando diz na Bíblia que Deus se arrependeu, significa que Ele mudou de ideia. Deus não tem arrependimentos como a gente tem. A gente fica tentando equivaler o nosso arrependimento ao de Deus. E Deus se arrependeu. Como se, caramba, eu fiz besteira. Por que já pensou Deus assim? E não era isso. Desculpa, gente, nada bem isso. Isso é coisa de homem. Deus não tem isso. É isso que Deus quer dizer. Agora, Deus muda de ideia. Deus falou: vou destruir Nínive. Jonas, vai lá, prega para Nínive. Se ele se arrepender, eu mudo de ideia. Nínive se arrependeu, Deus mudou de ideia. Por isso que o termo que entrou lá foi: então arrependeu-se Deus do mal que faria. É nesse sentido. Bem claro, irmãos, bem entendido. Deus muda de ideia. Quem sabe Deus muda de ideia a teu respeito hoje? Quem sabe Deus muda de ideia a nosso respeito hoje? Quem sabe Deus está assim, sabe, com a paciência já, que é longânimo, que é tardio em irar-se. Mas quem sabe Deus está irado com alguns de nós hoje, com a forma como Ele tem investido na minha vida, e fala: Marcos, não é possível, já investi muito em você, chega,
Mas quem sabe hoje, por sua misericórdia, me muda de ideia, fala, vou investir um pouquinho mais. Eu vou caminhar contigo um pouquinho mais. Quem sabe é hoje que você vai se emendar? Quem sabe que é hoje que você vai largar esse pecado? Quem sabe que é hoje que você vai falar, Deus, transforma a minha vida? Quem sabe que é hoje? E Ele deixará uma bênção atrás de si. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas é sério. O ambiente fica mais gostoso quando o escritor dos Hebreus que fala, quando a gente mistura a fé à palavra, né? Então, você vai misturando a fé com a palavra e vai dando glória a Deus, glória a Deus. Deus é verdade. Glória a Deus por isso. Quem sabe, versículo 14, quem sabe ele não se voltará e se arrependerá e deixará para si uma bênção em oferta de libação ao Senhor. Aí Deus coloca aqui para eles o que Ele quer. Toca uma trombeta em cima, anuncia para todo mundo. O que é isso? Que trombeta é essa? Deus está convocando um jejum. Deus está convocando o povo para orar. Quantos começam a ouvir já a trombeta de Deus? Amém. Convocando para orar, convocando para arrependimento, convocando para o jejum, convocando para largar a vida de pecado, convocando para voltar para a sua dominical, convocando para ler mais a Bíblia, convocando para orar pelas madrugadas, convocando para adorar Ele em todas as circunstâncias, convocando o povo a parar de murmurar. Quantos estão ouvindo a trombeta do Senhor? Ele tocou a trombeta. Aleluia. Tocou a trombeta e todo mundo percebeu que santificai o jejum, consagrai, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, as crianças, os que mamam. Meu filho não pode ir para a vigília, tadinho. Ele fica resfriadinho. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou dizendo que você precisa fazer isso, mas ninguém morre por estar na presença do Senhor. Eu passei noites e noites de vigília, dormindo debaixo dos bancos da igreja, com colchonete, e foi ali que comecei a gostar da casa do Senhor. Eu não vou por causa do meu filho. Mas por que não vou? Por causa do meu filho. Eu sei que é por causa do meu filho. Tinha uma irmã que falou isso lá, mas a irmã praticamente abandonou a igreja depois que o filho nasceu. Abandonou. Não é o caso das irmãs aqui, que são feras. Vem, tá o Enzo aí que não nos deixa mentir, né? Não tem essa, mas a irmã, tudo é do filho, irmão. 3, 4 meses seguidos, sem, sabe, sumiu completamente. Aí meu pai falou assim: Amada, vamos orar para Deus levar seu filho. O que é isso, pastor? O que é isso? Você está falando? Amada, sua vida parou depois que seu filho nasceu. Não é possível. Vai ter alguma coisa errada com isso daí. Não, pastor, nem sei, ela realmente se enganou. Irmãos, nada nos impede de fazer a obra de Deus, nada nos impede de orar, nada nos impede de vir ao culto, nada nos impede. Claro, pastor, tem circunstâncias, mas no dia a dia, amados, nada nos impede. Consagre, foi o que Deus falou aqui: chama todo mundo, até as crianças que mamam. Mas está mamando, vem mamando, meu amado. Eu quero todo mundo aqui em Israel para a Assembleia Solene. Estamos numa Assembleia Solene nessa noite. E tem todo mundo, até os que mamam. E glória a Deus. E chama todo mundo. Crianças, saia ao noivo do seu tálamo. A minha Bíblia, eu gosto de versões mais antigas, né? Tálamo significa cama, leito, né? Tem uma estrutura cerebral chamada tálamo. Tem o hipotálamo e tem o tálamo, fica acima ali. Tálamo significa cama, parece uma cama, a estrutura parece uma cama mesmo, né? Saia o noivo do seu tálamo. Sabe o que é isso, irmão? Lua de mel. Acabou de casar. Não, para nós não. Todo mundo, acabou a lua de mel lá, Assembleia Solene. E aí, André? Voltaria do Chile, sei lá, de onde você está? André, tem reunião aqui, tem uma reunião especial aqui. Assembleia Solene, amados, coisa séria de Deus, convocação do Senhor. Saia ao noivo da sua recâmara ou do seu tálamo, do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. E a consequência disso está no versículo seguinte, 18, 19, e aqui eu paro de ler e concluo a mensagem. Então o Senhor se mostrou zeloso para a sua terra. Quando? Então depois que essas coisas aconteceram, então o Senhor, Ele se moveu na direção do seu povo, se mostrou zeloso para a sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que eu vos envio trigo, o
o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Deus está falando para um povo que acabou de ser arruinado pelos gafanhotos. Não tinha nada. E Deus fala: eu vou mostrar para vocês que quem alimenta vocês sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não têm nada, vocês terão pão a fartar. Para vocês entenderem que quem alimenta vocês é o Senhor. Parece aquele texto lindo de Oséias, quando ele fala em Oséias, ele diz assim: então vós clamareis a mim, e eu responderei dos céus. Eu responderei aos céus, ou seja, responder no sentido de dar ordens. Eu responderei aos céus, os céus responderão à chuva responderá à terra responderá ao trigo, o vinho e o azeite. O trigo, o vinho e o azeite responderão a Jezreel, outra terminologia para Israel. Ele responderá a Jezreel, e Jezreel responderá a mim. E quando Jezreel responder a mim, eu responderei aos céus, os céus responderão à chuva, Oséias, eu não sei onde está exatamente o versículo. A chuva responderá à terra responderá ao trigo, vinho e azeite, o trigo, vinho e azeite responderão a Jezreel, e Jezreel responderá a mim, e eu responderei aos céus, e os céus responderá à chuva, e fica assim, o ciclo rodando, e começa a rodar, porque enquanto nós formos clamando, Deus vai respondendo dos céus, Deus vai trazendo a chuva, o trigo, o vinho, o azeite, e eles responderão a nós, e nós vamos responder a Deus, e Deus vai responder aos céus, a fonte, e assim a gente vai sendo abençoado, caminhando de glória em glória, de graça em graça, para a gente entender de uma vez por todas, que quem nos alimenta é o Senhor. O Senhor é que nos dá o alimento de cada dia. A força do meu trabalho. Pastor, Oséias 2:22. Oséias 2:22, muito obrigado. Então, anote aí, fácil de entender, 222, dá até número político, né? Mas até número de político. 2, versículo 22 de Oséias. Mostra esse ciclo maravilhoso. E Deus está falando a mesma coisa aqui para o seu povo, por meio do profeta Joel. Eu vou dar para vocês vinho, trigo e azeite. As três coisas que não podem faltar na minha casa e na tua casa. Não pode faltar o trigo, não pode faltar o vinho, não pode faltar o azeite. Não pode faltar o vinho. Vinho na Bíblia fala de duas coisas pelo menos, muito claro, revelação. A Bíblia é cheia de simbologias, até os números têm uma simbologia. Não é numerologia bíblica, eu não gosto muito dessa terminologia porque confunde com numerologia esotérica. Não temos nada a ver com esoterismo. Mas há um estudo dos números da Bíblia e apontam sempre para as mesmas coisas. O vinho na Bíblia, ele traz para nós uma ideia de revelação, de coisas reveladas, e aponta também para uma coisa chamada alegria. O primeiro casamento que Jesus, o primeiro milagre que a Bíblia registra de Jesus, que ele realiza com suas próprias mãos, foi a transformação de água em vinho. Isso aconteceu onde? Dentro de um casamento, em Caná, as bodas, ou o casamento de Caná da Galileia. Jesus é convidado para ir para aquele casamento, chega lá, ele transforma a água em vinho, porque tinha acabado o vinho. Vinho fala de revelação e fala de alegria. Quando acabar a alegria do casamento, convida Jesus para o casamento. E ele vai transformar novamente, vai trazer a alegria de volta para o casamento. Vamos dizer amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Acabou o vinho, acabou a alegria do casamento. Jesus entra e transforma a água em vinho. A alegria volta para o casamento. Volta a ter alegria, volta a ter desejo, volta a ter paixão, volta a ter amor, volta a ter carinho, volta a ter tudo. Por quê? Jesus está na festa. Jesus está na casa. E
Jesus está aqui na casa da noite. Jesus está aqui esta noite. Amém? Para transformar situações. Filho, alegria! Alegria, irmãos, é a marca do crente, irmãos. Não pode faltar alegria na vida do crente. Pode faltar tudo, menos paz e alegria. Eu não estou dizendo por isso que a gente vai rir o tempo todo rindo. Isso é psiquiátrico, isso é maluquice. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a alegria é um status interior. É algo que está dentro de nós. A alegria do Espírito Santo, que é a alegria diferente do mundo, assim como a paz que nós sentimos é uma paz diferente do mundo. Ele diz: eu deixo a vocês a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é uma falsa paz, a paz de Cristo é permanente. A gente tem Ele no nosso coração, e sente tranquilidade, sente paz, alegria da salvação. Não perca a alegria do Espírito Santo, a alegria da salvação. A alegria, ela não é circunstancial. Não é movida pelas circunstâncias. Se eu estou bem financeiramente, eu estou alegre. Se eu não estou, claro que a gente fica triste. Mas eu digo que a alegria que vem do Espírito, ela não se apaga com as circunstâncias. A alegria que vem do Espírito não acaba quando acaba o dinheiro. Não acaba quando entra o luto na nossa vida. A gente fica triste, a gente chora. Mas a alegria do Espírito continua queimando lá dentro. E essa alegria é que nos sustenta. Essa alegria que nos sustenta. Ela é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, e assim por diante. Então essa alegria começa abrindo assim: alegria, gozo, alegria, gozo nós temos em Jesus, diz a antiga canção. E essa alegria que vem do Espírito é a mesma alegria que Neemias, lá no Antigo Testamento, faz menção. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela que é a nossa força, ela que nos mantém de pé nesses dias. A alegria do Senhor. Tem muita gente que não tem a alegria do Senhor, e tem momentos de felicidade, momentos de alegria, mas aquilo ali passa, e quando passa, volta a depressão, volta a chateação, volta tudo. Mas a alegria do Senhor não, está permanentemente dentro do nosso coração. Não pode faltar a alegria. E o Espírito Santo de Deus fala para nós hoje o que Deus falou para o seu povo lá em Israel, por meio de Joel: eu vou dar para vocês alegria a fartar. A fartar. Quando você recebe a alegria do Senhor? Trigo, primeiro o vinho, não necessariamente nessa hora. Depois o trigo fala do pão. Trigo faz pão, pão é o alimento. E qual é o nosso alimento espiritual, irmãos? A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. A Bíblia Sagrada é o nosso alimento espiritual. Jesus é o nosso alimento espiritual. Aleluia. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Fazendo um link, uma alusão perfeita ao maná que descia do deserto, que caía do céu. Jesus falou: eu sou o pão vivo que caiu do céu. Vocês receberam um pão pronto. Pão que vocês tinham, o pão que era aquele maná, né, que lembrava um grãozinho de trigo, que eles faziam tudo com o maná, fritavam, cozinhavam, faziam um monte de coisa, virava pão para eles. Jesus falou: esse pão que eu estou dando para vocês já vem pronto. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que desceu do céu. E aquele que comer a minha carne tem parte comigo. Por isso que os fariseus ficavam em pânico. Ele está pregando outra hipofagia, né? Comia carne humana, não estava entendendo nada. O mistério era muito mais profundo. Eles não estavam entendendo nada. Mas aqueles que são do Senhor, mesmo na sua simplicidade, estavam entendendo tudo que o Senhor estava querendo dizer para eles. Aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando da comunhão, da ceia do Senhor. Aquele que tem comunhão plena com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, estar bem alimentados. Existe uma relação muito íntima entre nutrição e imunidade. Guarda isso, guarda só essa informação. Existe uma relação muito íntima entre nutrição e imunidade. Quando eu digo nutrição, não digo estar gordinho, não. Eu estou gordinho, mas isso significa que, há um tempo atrás, a minha imunidade caiu. Comecei a ter feridinha no canto da boca, é uma espécie de candidíase, que é a imunidade caindo, e comendo normalmente. Outros fatores também podem, ou estava comendo mal. A gente
Precisa comer e comer bem. Comer bem. Comer bem não é comer muito, comer bem é comer a variedade, é comer as vitaminas, sabe? Todos os componentes que a gente precisa. E existe uma relação muito íntima entre aquele que vai desnutrindo e a imunidade que vai caindo. E quando a imunidade cai, nós ficamos susceptíveis a muitas infecções. A primeira top da lista são as viroses. Sabe por que os médicos dizem que quando você vai lá e diz que é virose? Porque é virose mesmo. Temos mais de 10 mil vírus circulantes no Rio de Janeiro. 90% das afecções, estou falando afecções, cometimentos, que vão para o posto de saúde, são realmente viroses. Então, porque se fosse bacteriano, você estaria muito pior. Você não tem ideia. É virose, é vírus, não é bactéria. Dá para diferença, dá para conversando com o paciente que está pedindo saúde. Então, mas a imunidade cai, a gente fica susceptível às viroses, susceptível a outras infecções. E se a desnutrição continuar, a gente vai piorando o status nutricional. E aí a gente fica suscetível a infecções bacterianas mais graves, infecções fúngicas por fungo, né? Candidíases da vida, que né, às vezes acometem as mulheres e também até os homens. E aí vai piorando até chegar ao ponto que desnutriu tanto que você vai ter uma tuberculose, porque todos nós já tivemos contato com o bacilo da tuberculose que vive dentro de nós, de uma forma latente. Mas quando a imunidade cai muito, ele aflora. Aí a pessoa fica, peguei tuberculose. Não, você já tinha. Quantos são do metrô aqui cheio? Então você já teve contato com o bacilo da tuberculose? Certeza. Lembra daquele cara que tossiu no teu cangote, há 3 meses atrás? Ele estava com tuberculose. Eu não queria te dizer, mas desculpa. Que horror, pastor. Mas é realidade. Aí a gente entra em contato com esses patógenos, a gente entra em contato com esses germes, mas a nossa imunidade está boa. Glória a Deus, acabou sem problema. Você não pegou tuberculose, você não desenvolveu, porque a tua imunidade está boa. O que desenvolve uma imunidade boa? Um status nutricional bom, ajuda muito. Há uma relação entre nutrição e imunidade muito forte, muito forte, muito forte. Por isso que aquele que para de se alimentar direito, ele começa a ficar imune. E aquele que para de se alimentar direito fica suscetível aos seus sentimentos. Aquele que para de comer, irmãos, aqui ó, a palavra, fica suscetível ao pecado, a voltar à antiga prática do pecado. Aquele que fica suscetível, que fica sem se alimentar, para de frequentar os cultos. Sim, eu estou falando de frequentar os cultos, de se congregar com os irmãos. Tem agora uma onda e uma moda diabólica de desigrejados. Não precisa mais de igreja, não precisa de templo, não precisa de nada. Dá para ir para o inferno também em casa, também, não tem problema nenhum. Pessoas que não sabem o que é isso, irmãos. Pessoas que não têm mais tolerância. Escute isso. Pessoas que não estão mais sendo tolerantes. Aqui, irmãos, a gente tem defeito. Aqui não é gente perfeita. Aqui a gente vai aprender a se respeitar de qualquer jeito. Ou a gente vai para o céu junto, cheio de defeito um com o outro, ou a gente não vai para o céu, irmão. É aqui que a gente treina, aqui é o nosso treinamento para ter paciência com o fraco, para ter paciência com o outro. Para que esse negócio de ficar em casa. Aqui é o lugar que a gente faz. Aqui em todas as igrejas. Aqui que eu digo, não Porta Formosa necessariamente. A igreja de Cristo é o lugar, o ajuntamento das pessoas. É onde a gente é treinado na paciência, no amor, na longanimidade. Porque Provérbios diz que um ferro afia o outro ferro. Quem me deixa afiado é você, você nem sabe. Quem te deixa afiado sou eu. Essa paciência que você tem comigo, isso está melhorando você e você nem está percebendo. Posso dizer glória a Deus? Uma irmã contou que toda vez tinha um irmãozinho que gostava de chegar perto dela, dava um beijo na irmã, uma senhorinha, né, de muito respeito, foi uma coisa de muito respeito, né, muito respeito. E ele chegava, que alegria, e beijava. Só tinha que o irmão era muito carente de conceitos básicos de higiene. Então, vocês estão entendendo? Diga bem. A higienização dos dentes, a higienização da axila, né? A roupa, e todo o conjunto faltava em todos os itens, né? Todos os opcionais estavam em falta. Então, mas o irmão era carinhoso, tadinho. Chegava e beijava, e abraçava. Glória a Deus. Obrigado. E ela viu o irmãozinho, a irmã contou lá na igreja 7. Você quem foi, irmã?
E de repente, quando eu vi o irmão lá infinito, eu já entrava assim numa sala de escola dominical, vou ficar nessa sala aqui hoje. Enfim, porque eu sabia que o irmão ia chegar e coisa e tal. Aí um dia o irmão pede, irmã, eu soube que a senhora costura, eu costuro. Você não podia costurar uma roupa minha? Eu falei, Cristo de Deus. Aí ela falou, que pensou assim, mas tadinho, ele precisa de mim. O Espírito Santo falou dentro dela, não, você que precisa dele. Você não entendeu ainda. Você que precisa dele. Vai ser uma pessoa melhor. Aleluia. Eu preciso de você para ser uma pessoa melhor. Você precisa de mim para ser uma pessoa melhor. O escritor aos Hebreus diz, não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Não deixando de se congregar, como é costume de alguns. Alimente-se da palavra. Deus prometeu dar em Joel, dar pão a fartar. Aleluia. Essa casa tem tido pão a fartar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já me peguei preocupado. Já me peguei preocupado com o que Deus vai cobrar de Porta Formosa, de tanta palavra que tem sido dada aqui. Que a Bíblia diz que aquele que amar acordado mais será cobrado. Quarta-feira teve uma palavra aqui, irmãos, você se segurar na cadeira. Pastor Kleber trouxe uma palavra aqui quarta-feira. Você se segurar na cadeira de forte a palavra aqui. Sexta-feira, os estudos sistemáticos, na oração, palavras de oferta, escola dominical. Eu vos darei pão a fartar. Trigo, vinho e azeite. Azeite fala do Espírito Santo. Azeite fala do Espírito Santo, que é nosso amigo, que vive conosco. Azeite fala de unção. Unção. Eu brincava com o Vitor hoje à tarde, quando estou preparando a mensagem, fico catucando o Vitor, falando tópicos da mensagem para ele. A mensagem vai entrando. A mensagem vai entrando. Ele vai para lá tocar na igreja sede, mas já sabe que eu vou pregar outro hoje. Eu falei, Vitor, unção, você tem que entender uma coisa. Unção, outros não são. Tem que começar aqui. Unção, outros não são. Mas a unção, irmãos, a Bíblia diz que o jugo. O que é jugo? Quando fica no pescoço do animal, quando está trabalhando. O jugo será quebrado por causa da unção. Isso é muito forte. Tem jugo aí, irmãos? 20, 30 anos com a mesma mania. A unção é que vai quebrar isso aí. Não adianta você não estar. Aleluia. Mas eu fumo 300 anos, mas não consigo parar de fumar. É a unção que vai quebrar. Não adianta esforço. Não é só o esforço natural. Tem que ter um esforço natural. Tem que ter. Mas o que quebra o jugo, a unção. Aleluia. A unção sobrenatural. A infusão do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória a Deus. O Espírito Santo descendo sobre a nossa vida. E Ele prometeu: eu vou dar para vocês o azeite a fartar. Vai ser em profusão. Trigo, vinho, azeite, pão, alegria do Espírito Santo. Cheios serem cheios do Espírito Santo. E o Joel complementa dizendo assim: e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os nossos servos e vossas servas profetizarão. Os nossos moços terão visões e sonharão os nossos velhos. Até sobre os servos e as servas. Veja só a expressão que ele usa. Até sobre os servos e as servas. Porque havia uma discriminação. Se hoje existe discriminação com empregados, imagina naquela época, que era uma período de escravidão. Ele falou: até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Não tem distinção. Não tem distinção. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Até os que vão estão participando da Assembleia Solene. Glória a Deus pela vida do Elza. Espírito Santo, irmãos. Espírito Santo, uma necessidade na nossa vida. E Ele prometeu que vai derramar o Espírito Santo em profusão a fartar. Eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Fartos.
Portanto, eu concluo essa mensagem dando uma sugestão para você: não se contente com pouco, não se contente com migalhas daquilo que Deus prometeu dar em profusão. Não se contente com migalhas da palavra, de comer apenas o que o pastor, o pregador pregou. A palavra está na tua mão. Aleluia. Falar igual o anjo falou para o profeta: toma, come o livro, come o livro, come o livro. Glória a Deus. Não se contente com pouca alegria. A alegria tem que estar dentro de você, independente das circunstâncias. Você está aí com um momento feliz da tua vida, acabou de casar, ou não casou, ou não tem nem namorado ainda, nem namorada ainda, não importa. A alegria tem que estar dentro de você. O teu negócio é com o Eterno, Ele que vai cuidar da sua vida. Então, está empregado, glória a Deus pelo seu emprego. Está desempregado, glória a Deus também, porque Deus, Ele sabe até onde vai conosco. Deus sabe até onde vai conosco. Mas a alegria não pode sair daqui do dentro. Não pode sair daqui do dentro. Está numa fase ativa da igreja, está fazendo tudo, glória a Deus. Está numa fase que não está fazendo pouca coisa, glorifica também, vai se preparando, aproveita para se preparando. Aproveita para ir se preparando, porque daqui a pouquinho vai chegar para Deus. Mas a alegria tem que continuar queimando aqui dentro. Aleluia. Não se contente com pouco daquilo que Deus prometeu dar em profusão. E não se contente com pouco azeite. Por estar com pouco azeite, as 5 virgens loucas ficaram do lado de fora. Porque elas se contentaram com um pouquinho de azeite. Mas eu não vou me contentar com um pouquinho só de azeite. Eu vou querer em profusão. Eu vou querer azeite de reserva. Azeite de reserva. O Espírito do Senhor fale melhor ao nosso coração. Eis que vos envio. Quando ele fala envio, é porque veio da parte do Senhor. Eis que eu vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos. Fiquemos de pé novamente.